acolhida da Mãos Unidas, de todos que se fazem presentes. Também quero agradecer a companhia dos meus companheiros lá do Panambi, né? E estamos aqui então, justamente como o Genir falou, representando a UME, né? Em função dessa escala. Até uma criação da nossa UME de Cruzal, que tem seguido que todas as outras UMEs, muitas UMEs do estado já estão adotando isso, né? Esse intercâmbio dos expositores, que traz caras novas, né? Às vezes as caras não são novas, mas são pessoas diferentes que vêm para fazer uma fala diferente para todos que estão na Casa Espírita. E também para que a gente possa manter a nossa união nas Casas Espíritas. Então faz parte da UME de Cruz Alta, faz parte de Panambi, faz parte de Santa Bárbara, também Tupanciretã, né? As 5 casas aqui de Panambi, Palmeira e Salto do Jacuí. Então são várias cidades, né? E é muito bonita essa UME. Hoje então nós vamos tratar sobre escolhas e responsabilidades. Então nós procuramos trazer temas que nós sempre dizemos que a fala do expositor espírita ela tem que servir primeiro para ele. Então normalmente pensamos que aquilo que nos inquieta, aquilo que nos traz questionamento, é possível que também traga inquietação e questionamentos aos nossos irmãos de jornada, né? Que todos nós aqui somos irmãos de jornada. Então nós vamos falar a questão das escolhas, né? Então, cada vez que nós quisermos avaliar como estão as coisas da nossa vida, né? Se estamos indo bem, se estamos indo mal, nós temos que parar e pensar também nas nossas escolhas, né? Tudo que acontece na nossa vida é gerido por escolhas. E essa escolha, de regra geral, é nossa. Então hoje, nós que estamos aqui, escolhemos estar aqui. Nós escolhemos a roupa para vestir, né, em função do clima. Nós escolhemos o alimento que vamos comer em função dos nossos gostos e da nossa necessidade física. Mas tudo é escolha, né? Então nós também temos outras escolhas mais importantes, mais marcantes, vamos dizer assim, não só importantes, porque se a gente escolher por muitos anos comer açúcar, muito açúcar, possivelmente a gente vai desenvolver uma diabetes, né? Então nós vamos ter aí esta consequência desta escolha, né? Mas nós temos outras escolhas, como por exemplo o nosso cônjuge, nosso companheiro, nossa companheira de jornada. Às vezes a pessoa lá vai sair ou encontra uma pessoa que ela acha que é o príncipe encantado, a princesa, né? E quando viu não era, se apressou, né? Pessoal, esse aí é o príncipe, casei e aí quando vi, acordei na noite de núpcias era o sapo. Ou vice-versa, achei que era a princesa, acordei, não era bem a princesa que eu queria. Então, isso são umas escolhas. O que nós vamos fazer com isso, né? Também nós podemos ter outras escolhas que vão ser muito importantes, como educar os filhos. Nós podemos escolher educar eles para serem pessoas só trabalhadoras, ou para serem pessoas que vão só curtir a vida, ou pessoas que vão ser só para juntar dinheiro, ou pessoas mais completas que vão ter uma fé, que vão ter uma religiosidade, que vão ter um trabalho. Então eu posso escolher tentar imprimir neles esses ensinamentos.
Isso são escolhas, né? Também eu falar com as pessoas, o que eu vou falar também é uma escolha, né? O que eu vou falar para uma pessoa, para outra pessoa, é uma escolha. Ou o que eu vou deixar de fazer, eu vou deixar de dizer, né? Tudo, afinal, são escolhas. E essas escolhas, elas são submetidas, né, à nossa vontade. Nós vamos colocar aí em prática a nossa vontade, aquilo que nós queremos ou não queremos, normalmente. A maioria das vezes a gente costuma escolher aquilo que nós gostamos, nossas preferências, aquilo que nós temos vontade. Né? Então a vida toda a nossa vida, toda, sem exceção nenhuma, cada instante, cada segundo é uma escolha. Posso escolher olhar televisão ou ler um livro. Posso escolher estar com a minha família ou ficar grudado no celular. Eu posso escolher ficar emburrado ou tentar conversar. Tudo, sem nenhuma exceção, é escolha. Eu posso escolher pensar bem ou pensar mal de alguém. Posso escolher tentar fazer mudanças em mim ou não. Então, tudo que gera a nossa vida é escolha. E aí, tudo que essas escolhas, todas essas escolhas vão ter uma consequência. Todas essas nossas escolhas vão ter uma consequência. Mas nem sempre nós percebemos isso, porque às vezes nós ficamos culpando o tempo, né? Por exemplo, eu escolhi a minha roupa, a Dag e eu chegamos aí, mas a gente achou que estava mais friozinho aqui, porque a gente sabe que Cruz Alta sempre é um pouco mais frio que Panambi, a gente puxou mais um casaquinho. Até a gente podia chegar e dizer assim, mas a culpa foi do tempo, que eu vim com mais roupa ou menos roupa. Não, eu que escolhi vir com mais roupa ou menos roupa. Poderia ter vindo com uma blusa mais leve e trazer só um casaco, usar ou não usar casaco, passar calor ou não passar frio. Eu sabendo que Cruz Alta é muito frio, mais frio que Panambi, eu poderia não trazer mesmo assim, não trazer nada, não, nem vai estar tão frio e passar frio. E aí, o que eu ia me arrumar? Podia me arrumar uma gripe, né? Anos eu trabalhei na Unicruz, né? Dei aula e eu cuidava no termômetro. Eu saía de casa, era uma temperatura, eu chegava no campus, era 5 graus a menos, que é onde eu saí, sempre. Então eu já sabia, né, que lá ia ser mais frio. Mas a gente pode não se atentar a isso, pode, né? E daí simplesmente não, esfriou. Não, esfriou não. Eu sei que é mais frio, por que eu não me precavi, né? Eu posso culpar também os outros, né? Posso culpar os outros das coisas que acontecem para mim. Ou eu posso culpar a espiritualidade, ou eu posso culpar Deus. Mas eu tô com um problema, tô diabética, né? Ou eu tô com um problema de saúde. E esse problema vem da minha alimentação, porque eu comi mal, porque eu comi muita gordura, porque eu não me exercitei, porque eu comi muito doce. Mas por que Deus me mandou isso? Por que Deus me mandou isso? Não é Deus que mandou isso, você que procurou isso, você escolheu isso. Você escolheu essa vida. Então, isso é muito importante. Então, graças a essas escolhas, as nossas escolhas, a vida vai responder para nós positiva ou negativamente. Então isso é muito importante a gente ter em mente essa questão. Se nós pararmos hoje, analisarmos a nossa existência, tudo que nós temos dentro de casa, no trabalho, no nosso entorno, conosco mesmo, tudo é resultado da nossa escolha. Tudo. Não tem outra
opção. É a famosa lei de causa e efeito. Se eu escolher ser agressivo, eu vou receber o quê? A agressividade. Se eu for grosseira com uma pessoa, tratar mal, sempre as pessoas vão dizer, lá vem aquela. Já vão me tratar assim, já no mínimo vão ficar com restrição comigo, já não vão falar, de medo de levar uma patada. Então, o que eu estou arrumando para mim? Por que as pessoas são assim? Não é as pessoas que são assim, eu sou assim. Só que essa parte é difícil, né? A gente tem bastante dificuldade de ver que a gente está plantando, que a gente já plantou aquilo que nós estamos colhendo. Tudo que nós estamos colhendo, nós plantamos. Então a semeadura é livre, podemos semear o que quisermos, só que nós vamos colher isso que a gente quis semear. Nós vamos, essa não tem como escolher, essa não tem como escolher, a colheita, porque a gente escolheu plantar. A gente só pode escolher plantar. Colher nós não podemos escolher, porque a gente já escolheu lá atrás. Então isso é muito importante, tá? Então é fundamental que a gente tenha isso em mente. E essas escolhas, elas são norteadas pela nossa liberdade. Tem um filósofo francês, que é o Jean-Paul Sartre, que ele tem uma frase bem forte que diz assim, ó, nós estamos escravizados à nossa liberdade. Por que nós somos escravos da nossa liberdade? Justamente porque a gente escolheu plantar e está obrigado a colher. Então nós somos escravos da nossa liberdade. Porque no momento em que a gente escolheu, foi livre para escolher. Tu é livre para escolher o que quiser, só não colher. Colher é obrigado. Daí tu está escravizado aquilo ali. Você vai responder por quê. Né? Se você é um pai, tem uma amiga minha que ela é fisioterapeuta e ela trabalha no lar de idosos lá de Panambi. E daí ela conta que tinha um senhorzinho lá e ele sempre sozinho lá, mas era uma pessoa doce e tal, não tinha as coisas, eles tinham que fazer campanha para arrumar roupa para o senhorzinho, e sempre sozinho, nunca ninguém vinha. E assim foi até que o dia que ele faleceu. E o dia que ele faleceu, passou um dia, as meninas começaram a juntar as coisas dele e pensaram, bom, agora nós vamos doar tudo isso, porque a gente já doou para ele, alguém outro vai precisar. E não, qual foi a surpresa deles que naquele dia apareceu 3 filhos. Um era engenheiro, outro era não sei o que, tudo gente bem. Ele tá, mas, né? Como é que agora apareceu, não tinha nem para dar uma meia pro homem e agora aparecer? Mas ele foi um pai muito tirano. Ele não ouvia ninguém, ele não acolhia ninguém, ele tratava mal todo mundo, ele fez isso, ele fez aquilo. Bom, aí o que aconteceu com ele na velhice? Ele colheu. Não que isto justifique o que os filhos fizeram, porque eles também usaram o livre-arbítrio deles para plantar o abandono. Eles plantaram, provavelmente essa mensagem de abandonar o seu pai, eles passaram para os seus filhos. E possivelmente algo disso eles vão colher também. Então vejam bem que as nossas escolhas, elas são muito delicadas. Nós não podemos usar o erro do outro para justificar uma escolha que depois nós vamos pagar com a nossa consequência. Vamos ter uma consequência com isso. Então é muito importante, porque não o erro do outro para conosco não justifica nós fazermos uma escolha equivocada. Uma escolha que depois vai nos obrigar a colher aquilo lá. Com certeza estes filhos
alguma coisa vão colher isso que eles plantaram. A gente ouve jargões populares que às vezes a gente não entende, mas são os que mais nos explicam coisas. Que é: as palavras convencem e os exemplos arrastam. Então, quer dizer, o exemplo não precisa dizer nada, porque o teu exemplo vai ensinar. Não adianta um pai e uma mãe gritar com o filho: não grita. Se tu está gritando, ele vai continuar gritando. Ele está vendo o pai gritar, a mãe gritar. Então, o que nós fizermos vai ser, possivelmente, por alguém vai ser repetido. Ele vai repercutir, né? Então, é muito importante. E a gente pode citar exemplos de escolhas maravilhosas, né? Por exemplo, o Gandhi. O Gandhi era um advogado, ele poderia ter sido um renomado na Inglaterra, ele já tinha um certo trajeto. E o que ele escolheu? Ele escolheu viver para auxiliar a liberdade do seu povo, para que aquele povo tivesse dignidade. Uma grande escolha de iluminação que ele fez. Né? A outra escolha foi a Madre Teresa de Calcutá. Ela era professora numa escola de alunas de classe média alta e ela era muito benquista e muito paparicada por essas alunas. O que ela escolheu? Também ela escolheu a vida humilde, a vida simples, para auxiliar os doentes, para auxiliar os outros. Né? Outra pessoa também que fez uma escolha de iluminação, o Chico Xavier, que dedicou a sua vida à mediunidade, a escrever tantos livros que nos iluminam a todos. Imagina o tanto de bênçãos que ele colhe por cada livro que é lido, daquilo que ele escreveu. Né? Então, isso são as escolhas bem-sucedidas. Agora, uma outra escolha mal-sucedida foi o Hitler, que era um homem muito inteligente e que escolheu ser aquilo que ele escolheu ser, né? E possivelmente ele tenha colhido, esteja colhendo muitos frutos dessas coisas que ele fez, que ele desencadeou, né? Porque o que nós fazemos é um efeito dominó. Era uma pessoa, mas que moveu uma nação, que tratou, que fez, cometeu atos terríveis contra pessoas, contra outras nações. Então, uma triste escolha, uma escolha muito equivocada. E aí nós temos que ficar pensando, né? O que nós estamos escolhendo? Lá na questão 825 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos esclarecem que nós não temos escolha absoluta. Eles dizem que nós precisamos uns dos outros. E lá na questão 826 ele nos diz que aquela frase que eu acho que a maioria de nós ouviu dos nossos pais ou de alguém na nossa educação: a tua liberdade vai até onde começa a do outro. Então, assim são as nossas escolhas. As nossas escolhas não são absolutas, elas são limitadas pelo direito, são limitadas pela liberdade do outro, né? É bem verdade que muitas vezes nós avançamos esse limite, e aí nós também vamos ter responsabilizações por isso, né? Nós vamos ser responsabilizados por isso. Então, isso é muito importante, a gente saber que nós somos livres para agir, que nós temos um livre-arbítrio para escolher, né? O livre-arbítrio é poder escolher como quiser, utilizar da sua liberdade como quiser. É a tua escolha, tu pode vir ou pode ficar, pode ir ou pode não ir, pode comer ou não comer, brigar ou não brigar, pensar ou não pensar. Tudo isso é escolha e é livre-arbítrio, né? E isso vai, se nós passarmos o limite do outro,
nós vamos ter um problema, que nós vamos estar causando uma responsabilização que nós vamos sofrer com relação ao outro e com relação a nós mesmos. Tá? Então, assim, e isso tudo também vai desencadear consequências boas ou más. Nós podemos verificar que nós somos um pouquinho melhores, um pouquinho mais evoluídos moralmente e espiritualmente, ou um pouquinho menos, conforme as nossas escolhas estão acontecendo. Então nós podemos verificar na nossa vida, né, se está tudo dando errado. Se está tudo dando errado, possivelmente as escolhas em algum momento não foram as melhores. Em algum momento nós não escolhemos o que é certo. E aí, neste momento que nós escolhemos, pode ser nesta vida ou na outra, mas os espíritos nos dizem que a maioria das consequências que nós estamos passando é desta, né? Tem muitas coisas que são de outras, mas a grande maioria ainda é dessa. Nós vamos, eu costumo dizer que a gente, além de, em vez de só pagar a promissória, a gente ainda assina mais uma meia dúzia no decorrer do caminho, né? E daí o cara vem o destino, né, vamos dizer assim, vem nos cobrar. Na verdade, é nós que vamos ter que pagar essa conta que nós contraímos. Então, em vez da gente tentar limpar o trilho, a gente acaba arrumando ainda mais os compromissos, né? Então, e se a nossa vida está bem, é porque eu estou escolhendo bem. Vamos seguir por esse trajeto. Mas, às vezes, esse escolher bem traz um pouco de necessidade, um pouco, às vezes muito. No começo é muito, depois a gente vê que não é tanto assim, de sair da acomodação. Porque para a gente assumir, no sentido de auxiliar o nosso próximo, assumir tarefas, vamos dizer assim, de auxiliar, de nos engajarmos num trabalho, nós primeiro temos que deixar de ser acomodados. Por exemplo, a gente vai se vincular a um trabalho voluntário. Ah, mas o trabalho é domingo. Puxa, mas é domingo? Para domingo eu vou precisar dormir. Ah, mas sábado? Não, sábado é o dia de eu tomar o chá lá com não sei quem. Ah, mas de noite eu vou olhar minha novela. Então, nós temos que sair da acomodação. Esse é o primeiro passo para a gente conseguir fazer uma boa escolha e vir no grupo de estudos, vir aqui na doutrinária, por exemplo. Quem está aqui poderia estar em casa, olhando uma televisão, olhando um filme, olhando sei lá o que, conversando, jogando conversa fora com alguém, com o vizinho, mas escolheu estar aqui. E quem não está aqui escolheu ficar lá sem nenhuma assistência espiritual, lá onde está. Será que isso vai ter consequências? Com absoluta certeza vai. E na medida em que nós nos esforçarmos, mas hoje está chovendo, está frio, mas eu vou porque lá eu vou receber um passe, lá eu vou receber, a espiritualidade está trabalhando para nos ajudar. Eu vou ouvir nem que seja uma palavra que vai me dar uma luz para um problema que eu tenho. Eu vou me sentir melhor, eu vou me sair mais leve. Ou eu vou sair com uma dúvida, que eu vou sair pensando em uma hora, eu vou descobrir o problema, a solução. Ou eu vou deitar e vou dormir, amanhã já vem a solução. Alguém eu dei um abraço, disse, que bom te ver, e essa pessoa se sentiu feliz com esse abraço. Então, tantas coisas pequenas, mínimas, que a gente nem enxerga, podem fazer muita diferença para a nossa vida e para a vida
vida de quem está conosco. E depois, depois que a gente começou a sair da acomodação, aquilo vai fazer um esforcinho, dali um pouco, quando vê, tu gosta e tu vai e tu quer ir mais. E quanto mais a gente ajuda, e daí mais a nossa vida melhora. Mais nós ficamos em paz dentro de casa e no nosso entorno. Então, na medida que nós vamos vendo as nossas escolhas, se elas estão equivocadas, se nós estamos menos, com uma evolução um pouquinho menor, nós estamos com muitos problemas. Se nós estamos com muitos equívocos de escolhas. Então, na medida que nós vamos aprendendo a fazer escolhas, nós vamos evoluindo moral e espiritualmente. Aí nossa vida também vai melhorando. Pode ser que não seja nesta, mas na outra vai melhorar. A gente não pode ter uma vista restrita a esta existência. Nós temos que ter uma visão de que nós somos seres imortais. Nós não morremos. O nosso corpo que perece, mas o nosso espírito nunca morre. E é ali que nós temos que ver. O que você quer ser? A gente pergunta para a criança, o que quer ser quando crescer? Assim nós vamos perguntar para nós, o que tu quer ser quando crescer como espírito? Eu quero ser um anjo guardião do Genir. Eu quero ser o anjo guardião lá no meu cachorrinho, que o dia que ele evoluir, passar por todas as etapas. Eu quero ser o anjo guardião. Opa, eu já tenho pretensões espirituais, Mas a gente às vezes pensa, não, eu quero comprar uma casa nova. Nós ficamos nesta vida. Nós precisamos sair dessa vida e olhar para frente, com as nossas escolhas. O que eu quero com a minha família? Eu quero cumprir a minha missão aqui na Terra, com esses seres que eu vim, que não estão aqui por acaso. Eu quero cumprir o meu propósito. Deus me deu um propósito, eu vim para essa vida com um propósito. Todos nós viemos. Todos. Eu quero cumprir esse propósito. Todos os dias a gente tem que pedir ao Senhor que Ele nos ilumine e nos mostre qual é o nosso propósito, porque aí a gente começa a escolher certo. No momento que a gente alinha as escolhas com os nossos propósitos, nós vamos certo. A gente para de tomar na cabeça, porque a gente toma em muito momento. Daí lá pelas tantas, a gente chega numa idade e a gente começa a resolver que não quer mais isso. Ou não é só na idade, é na doutrina espírita, vai lendo, vai aprendendo. Tem gente que começa mais cedo, mas outros vão mais tarde. Então, o que eu quero para mim, Então, é muito importante isso, O nosso estágio evolutivo vai mostrar como é que estão as nossas escolhas, Isso é bem importante. Também nós precisamos saber a questão da responsabilidade. Ela está apoiada nos preceitos éticos e morais que a sabedoria do Evangelho de Jesus sintetiza em basicamente 2 lições. Uma que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Então esse é o primeiro princípio norteador das nossas escolhas. Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Pensar que Ele é o nosso Criador, que Ele que nos ilumina, que Ele que nos conduz, que Ele permite a tudo que está em nosso entorno. Tudo na nossa vida acontece porque há uma permissão de Deus. Então nós temos que sempre ter o Senhor na nossa mão. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior que esse. Isso está lá em Marcos 12, 29, 3. E também em Mateus 7, 12 diz: tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas.
Então são esses os princípios norteadores das nossas escolhas. Quando nós escolhemos, nós temos que pensar, nós estamos violando uma lei divina ou não? A outra coisa, eu estou violando um direito do outro ou não? E a terceira pergunta, eu gostaria que fizesse isso para mim ou não? Se eu tiver isso em mente, quando eu escolher, qualquer escolha que eu fizer, se eu pensar nisso, e se a resposta do primeiro, né, eu estou violando a lei de Deus, é não, eu estou violando um direito do outro, é não, eu estou fazendo o que o outro queria, o que eu queria que fizesse para mim, estou fazendo o que eu queria que fizesse para mim assim, então eu estou bem, tá tudo certo, segue o baile, e não vai dar no cocheiro, não vai afundar. Agora, se qualquer uma das respostas bateu na trave, vai dar errado, vai ter consequência, vai ter que arrumar uma boia sem nadando, que provavelmente o barco vai naufragar. Então nós precisamos ter isso muito importante, tá? Então nós precisamos ainda pensar o seguinte, que aquelas questões que nos inquietam, que são aquelas que nos dão a maior dificuldade de escolher, né? Possivelmente estas questões são aquelas que eu tenha alguma situação que eu já, talvez até já tenha falido em alguma outra. Então nós precisamos prestar mais atenção. Como que nós vamos escolher? Para e pensa. Não faz nada precipitado. Pensa um pouco. Eu tinha o meu filho mais novo, ele sabia, para te ver como eles são, né, espertos. Ele vinha assim, eu nunca gostei, eu gosto de sentar e comer em paz. Eu sempre digo, deixa eu comer em paz, não sou que nem cachorro. Não é tipo, eu só quero comer. E daí pronto, depois que a gente comer, eu converso. E aí ele vinha na hora do almoço, mãe, dá pra isso, aquilo, e eu sim. Mas claro, eu não estava raciocinando naquela nossa conversa. E era assim. Aí eu vi que estava, mas mãe, tu deixou? Ué, eu deixei umas vezes. Aí comecei a perceber o que ele fazia comigo. Na hora que eu estava fazendo uma refeição, ele vinha com uma pressãozinha e eu, sim, passei em refletir. Aí, daí eu disse, vamos ter um combinado aqui. Quando eu percebi o que estava acontecendo. Ele era bem pequeno, nem adolescente ele não era. Vamos ter um combinado aqui. Se tu vier me perguntar qualquer coisa na hora do almoço ou da janta, não me pergunte que já é não. Já está combinado assim, tá bom? Agora, daqui pra frente, nós vamos sentar e vamos conversar sobre o assunto. Daí que a coisa mudou. Então, a gente faz isso, onde eu quero chegar aqui, nós fazemos essas escolhas assim, escolhi, não, falou. E palavras que nós falamos são que nem flechas. São que nem flechas. Depois que falou, não adianta pedir desculpa. Pode até pedir, mas marcou. Às vezes aquela palavra foi tão forte, doeu, e a pessoa vai demorar para esquecer aquilo. Então, é importante a gente cuidar. A mesma coisa os nossos pensamentos. Se nós pensarmos conforme nós estamos pensando, nós vamos nos conectar com quem? Com os mentores, com os
plano espiritual superior, ou com quem? Com nossos amiguinhos, menos evoluídos. Aí a escolha também. Quem é que nós vamos trazer para perto de nós? Então, isso tudo é muito importante. Aí a Joana de Ângeles, lá no livro, agora eu vou rolar um pouquinho, no livro Despertar do Espírito, ela conta uma história. E isso serve para nós, na nossa vida cotidiana. Que lá na era glacial, os porcos espinhos estavam ameaçados de extinção por causa do frio. E daí eles descobriram que se eles ficassem pertinho um do outro, eles se aqueciam. Só que eles se pinicavam. Eles percebiam que eles também espincavam. Espinhavam. É porco espinho. Daí uns se desgarraram, eles não queriam mais se espinhar. Foram embora. E o que aconteceu com esses que foram embora? Morreram. Aí os que ficaram acharam um jeito de ficar perto sem se espinhar, sem um agredir o outro. E esses sobreviveram. Isso a Joana de Ângeles nos conta e nos diz o seguinte: isso é um ensinamento para nós, para que a gente aprenda a conviver uns com os outros, sem se afetar, sem se espinhar, para que a gente possa sobreviver e evoluir juntos. Porque todo mundo aqui, sem nenhuma exceção, tem espírito. Todos nós. A gente pode não ser até o porco mais pequeno, que a gente deve largar umas, a gente deve. Então, a gente tem que cuidar para não receber o espinho do outro, para não espinhar o outro. Então, é uma via de mão dupla. Então, nós temos a liberdade de estar próximos sem magoar, ou sem receber a mágoa, sem receber aquela agressão. Deixa, tá bravo, tá chateado, vamos sair, vamos pro ladinho, deixa quieto. Depois a gente volta e conversa. Então, tudo isso na nossa vida é liberdade de escolher e obrigação de colher. Ou seja, vamos escolher o caminho que vamos tomar e vamos chegar aonde nós escolhemos. Porque nós vamos só por aquele caminho daí. Então, fica aí o convite para que a gente possa refletir, essas questões de todas as nossas escolhas, todos os dias. O olhar que nós fazemos para o outro, a palavra, o alimento que nós comemos, o estilo de vida que nós estamos levando, com o nosso vizinho, com o nosso companheiro, com a nossa companheira, com os nossos filhos, com os avós, com o avô, seja com todo mundo, com o companheiro de trabalho, que a gente possa refletir no que nós estamos escolhendo, para que nós possamos perceber no nosso dia a dia o que nós estamos colhendo. Podemos fazer o caminho inverso, olhar o que estamos colhendo e pensar o que eu escolhi para estar colhendo isso. Para não escolher, tempo. Então, fica aí para nós o convite para reflexão, que possamos ter aí um abençoado resto de semana e que o próximo mês seja tão bom quanto o mês de abril. Vamos.